Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Capítulo 37. 3 perguntas sobre o espinho na carne de Paulo. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Uma das objeções mais comuns hoje sobre o ministério da cura é o espinho na carne de Paulo. Uma ideia tradicional tem levado a outra ideia tradicional. A doutrina promulgada em toda parte de que Deus é o autor da doença e deseja que alguns de seus filhos mais devotos permaneçam enfermos para o glorificarem, exibindo coragem e paciência, sem dúvida, tem levado à ideia de que Paulo padecia de uma enfermidade que Deus se recusava a curar. Não cremos que alguém que despenda tempo para ler tudo o que a palavra de Deus diz sobre o assunto da cura possa chegar a tal conclusão. É com o sincero desejo de ajudar a cada leitor honesto que apresentamos o seguinte estudo sobre o espinho na carne de Paulo. Milhares de pessoas padecem desnecessariamente durante anos, crendo que agradam a Deus, o qual supostamente permitiu que Paulo sofresse alguma doença. Para compreendermos bem esse caso, consideremos o que a Bíblia diz acerca desse espinho na carne. O que era esse espinho? Qual o propósito do espinho? Por que foi enviado a Paulo? Primeiro, o que era o espinho de Paulo? A expressão espinho na carne é usada no Antigo e no Novo Testamento apenas como ilustração. A figura do espinho na carne não é empregada nenhuma vez na Bíblia como enfermidade. Todas as vezes que essa expressão é usada na Bíblia, declara-se especificamente o que significava. Em Números 33:55, a expressão espinho nos vossos olhos ilustrava os habitantes de Canaã. Em Josué 23:13, refere-se às nações pagãs de Canaã, cananeus. Nesses 2 casos, a Bíblia afirma claramente o que eram esses espinhos na carne. Em ambos os casos, os espinhos eram personalidades. Paulo declara com a mesma clareza o que era o seu espinho. Ele diz que era um mensageiro de Satanás, ou, conforme outros tradutores, o anjo do diabo, anjo de Satanás e etc. Ilustração, espinho na carne, refere-se a uma personalidade, a um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro é traduzida da palavra grega angelos, que aparece 188 vezes na Bíblia. Angelos é traduzido por anjo 181 vezes e 7 vezes por mensageiro. Em todas as 188 vezes na Bíblia inteira, sem exceção, trata-se de uma pessoa e não de uma coisa. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, ou mensageiros. Mateus 25:41. E o espinho na carne de Paulo era um desses mensageiros do diabo. Paulo o definiu assim. Os pregadores e mestres têm imaginado que o espinho na carne de Paulo pode ser tudo, desde uma doença oriental, oftalmia, até uma esposa não convertida. Parece-me tão irracional especular sobre o que era o espinho na carne, já que o próprio Paulo declara exatamente o que era, um mensageiro de Satanás. Segundo, para que foi enviado o espinho na carne de Paulo? Paulo não apenas revela que seu espinho era um mensageiro de Satanás, mas nos diz também o que esse mensageiro ou anjo do inimigo veio fazer, para me esbofetear. A palavra esbofetear significa dar bofetada após bofetada,
como quando as ondas esbofeteiam um navio e como quando Cristo foi esbofeteado. A mesma palavra é usada em Mateus 26:67, Marcos 14:65 e 1 Coríntios 4:11 e 1 Pedro 2:20. Essa palavra usada em 2 Coríntios 12:7 para descrever o suplício de Paulo, preso a esse mensageiro de Satanás, deve concordar com o mesmo sentido da passagem em todos os versículos. Em nenhum dos casos se refere à doença. Esse mensageiro ou anjo de Satanás foi enviado para esbofetear Paulo continuamente, para dar bofetada após bofetada nesse fiel homem de Deus. A palavra bofetada em 1 Coríntios 4:11 é traduzida na Bíblia de língua espanhola como "me golpearam com muitas bofetadas". A enfermidade jamais poderia golpear uma pessoa ou esbofetear alguém, mas a obra hostil de um anjo do diabo cabe bem nessa descrição. A descrição seguinte dos sofrimentos de Paulo, bofetadas constantes do mensageiro de Satanás durante seu ministério, explica como esse anjo do diabo molestou a vida do apóstolo. Não precisamos acrescentar doença à lista. Nem Paulo, nem as Escrituras mencionam tal associação. Após a conversão de Paulo, Deus enviou-lhe Ananias para informá-lo de que ia mostrar-lhe quanto devia padecer por seu nome. Atos 9:16. Isso se cumpriu nos seguintes acontecimentos. 1. Os judeus, logo após a sua conversão, tomaram conselho entre si para matá-lo. Atos 9:23. 2. Impedido de ajuntar-se aos discípulos. Atos 9:26 ao 29. 3. Sofreu oposição de Satanás. Atos 13, do 6 ao 12. 4. Resistido pelos judeus amotinados. Atos 13, 44 a 49. 5. Expulso de Antioquia da Psídia. Atos 13, versículo 14, 50 e 52. 6. Atacado pela multidão e expulso de Icônio. Atos 14, do 1 ao 5. 7. Fugiu para Listra e Derbe, onde foi apedrejado e deixado como morto. Atos 14, do 6 ao 19. 8. Tinha de disputar continuamente com os irmãos falsos. Atos 19, 8. 9. Açoitado e lançado na prisão em Filipos. Atos 16, do 12 ao 40. 10. Atacado pelas multidões e expulso de Tessalônica. Atos 17, do 1 ao 10. 11. Atacado pelas multidões e expulso de Bereia. Atos 17, do 10 ao 14. 12. Atacado pela multidão em Corinto. Atos 18, do 1 ao 23. 13. Atacado pela multidão em Éfeso. Atos 19, do 23 ao 41. 14. Conspiração dos judeus para matá-lo. Atos 20, versículo 3. 15. Preso pelos judeus, atacado pelas multidões, julgado 5 vezes e muitos outros padecimentos. Além do opróbrio de necessidades, perseguições e aflições mencionadas em 2 Coríntios 12, no capítulo 6, dessa mesma epístola, ele menciona açoites, prisões, tumultos, desonra, infâmia, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, versículo 9. E no capítulo 11 menciona açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, versículo 23. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. 2 Coríntios 11, do 24 ao 27. Somos injuriados, somos perseguidos, somos blasfemados, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. 1 Coríntios 4, 12, parte B e 13. Quem?
a não ser o anjo de Satanás, pode ser responsável por todos esses sofrimentos? Vemos que Paulo, aos enumerá-los, menciona quase tudo em que se podia pensar, menos doença dos olhos. A única coisa que ele não cita, a tradição se apropria e diz que era o seu espinho. Por que esses pregadores e mestres colocam doença nos olhos ou enfermidade, coisas de que Paulo não fala, no lugar das bofetadas as quais ele menciona? Obviamente, o espinho de Paulo não podia ser a visão deficiente, porque os seus olhos foram curados de cegueira. Ele recebeu boa visão. Atos 9:18. Com certeza, a Bíblia não diria isso se os olhos de Paulo fossem tão fracos como alguns teólogos querem fazer crer. Para responder a estas duas questões, baseamo-nos no que o próprio Paulo disse. O que era o espinho na carne de Paulo? Resposta: um mensageiro, anjo de Satanás. O que esse mensageiro veio fazer? Resposta: esbofetear-me, dar bofetada após bofetada. Muitas vezes, debatendo sobre o espinho na carne de Paulo, os pregadores e mestres emitem suas opiniões, ou o que eles pensam, ou o que parece ser, ou o que alguém disse. Confortam os doentes com esta mensagem: Paulo era doente e orou 3 vezes para ser curado, e Deus não quis curá-lo. O Senhor disse a Paulo que sua graça lhe bastava. Portanto, devemos fazer como Paulo, suportar nosso espinho de enfermidade, fiel e pacientemente para a glória de Deus. A Bíblia não diz nada acerca de Paulo estar enfermo, de ele orar para ser curado, nem de que o Altíssimo o obrigou a permanecer doente. Em vez das revelações que a Bíblia não contém, o que realmente as Escrituras dizem é o seguinte: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, não uma doença, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo não diz que orou 3 vezes para ser curado. E Deus disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Deus não disse: não, Paulo, quero que fiques enfermo. Terceiro, por que o espinho foi enviado a Paulo? Agora considere esta terceira pergunta. A resposta é tão clara como as 2 primeiras. Por que o mensageiro de Satanás foi enviado para esbofetear Paulo? Resposta: para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações. É por causa da excelência das revelações que os doentes hoje devem ser ensinados a considerar sua enfermidade como um espinho que deve permanecer, para que não se exaltem demais? A razão do próprio Paulo para aquele espinho exclui quase todas as outras. Você deve reclamar se sua doença for um espinho como o de Paulo, a menos que também tenha recebido como ele tão grande abundância de revelações que precise de algo para não se exaltar. Se reclamar porque tem um espinho, terá de concordar com o resto das Escrituras acerca do espinho de Paulo. Ele gloriava-se em todas as bofetadas que sofria das mãos do mensageiro de Satanás. Se as bofetadas de Paulo fossem enfermidades, e se você estiver sofrendo enfermidade como dizem que Paulo sofreu, você deveria gloriar-se em sua enfermidade em vez de tentar ficar livre dela? Se alguém se gloria de seu espinho, não deveria ir ao melhor cirurgião para removê-lo. Consideremos as escrituras citadas para provar que o espinho de Paulo era uma enfermidade. Enfermidades. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. 2 Coríntios 12, 9, parte B. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. 2 Coríntios 12, 10, parte A. Estando em fraqueza de carne. Gálatas 4, 13, parte B. E eu estive convosco em fraqueza,
1 Coríntios 2:3, parte A. A presença do corpo é fraca. 2 Coríntios 10:10. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9, parte A. A palavra fraqueza é traduzida da mesma palavra grega que Paulo usa em Romanos 8:26, quando diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É também a mesma palavra usada em Hebreus 11:34, quando fala dos profetas que da fraqueza tiraram forças. Em 2 Coríntios 13:4, é usada para exprimir a maneira como Cristo foi crucificado. Porque, ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. A palavra fraco ou fraqueza, usada nesses versículos, é a mesma usada em 2 Coríntios 12:10, parte B, quando Paulo disse: porque quando estou fraco, então sou forte. Se a palavra fraco queria dizer enfermo, então forte queria logicamente dizer que tinha boa saúde. Os termos traduzidos por fraqueza ou fraco sobre a vida de Paulo nunca foram usados para dar ideia de enfermidade ou de alguma doença dos olhos. Observamos o uso das palavras debilidade e fraqueza, traduzidas da mesma raiz da palavra citada anteriormente, nos seguintes versículos. Coloque as palavras enfermidades e doença no lugar delas e veremos que não dá certo. Romanos 4:19, Romanos 8:3, Romanos 14:2, 21, 1 Coríntios 8:9, 1 Coríntios 9:22, 1 Coríntios 15:43, 2 Coríntios 13:4, Hebreus 5:2, Hebreus 7:28. Em vários desses versículos, a palavra fraqueza contrasta com poder ou força, sem qualquer ideia de fraqueza resultante da doença. Quando Paulo fala de sua fraqueza diante da igreja, exprime sua insignificância em seu próprio poder, confiando inteiramente no Espírito e no poder de Deus para que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2:5. Tentação. Não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Gálatas 4:14, parte A. A palavra tentação, interpretada como uma espécie de doença, é traduzida da mesma palavra grega usada para exprimir o desafio de Satanás a Cristo no deserto. Acabando o diabo toda a tentação, Lucas 4:13, parte A, foi usada por Jesus quando disse: orai para que não entreis em tentação. Lucas 22:40, parte B. Nenhuma dessas duas palavras faz referência à doença de qualquer espécie. A letra grande de Paulo. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Gálatas 6:11. Aprendemos que Paulo ficou quase cego a ponto de precisar escrever letras grandes, mas consideremos os seguintes fatos. A palavra letra que Paulo empregou é traduzida da mesma palavra grega usada em 2 Coríntios 3:6, parte B. Porque a letra mata e o espírito vivifica. Isso certamente não se refere a uma letra do alfabeto. A palavra grande, usada para definir a letra de Paulo, é traduzida de uma palavra grega que significa uma forma quantitativa, como a palavra quanto, e não grande. Além disso, a palavra grande, traduzida do grego, não é a mesma que se usa para exprimir tamanho, em Lucas 22:12, ao falar de um grande cenáculo. A palavra grande em Lucas é traduzida da palavra grega megas, que significa simplesmente grande em tamanho. A carta de Paulo era grande em quantidade. Uma letra do alfabeto pode ser grande em tamanho, mas não em quantidade. Sem dúvida, Paulo fala sobre sua epístola ser grande em quantidade, simplesmente porque não era seu costume escrever com a sua mão. Eles teriam dado os próprios olhos a Paulo.
Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os olhos e nos darias. Gálatas 4,15. Esse versículo é usado como mais uma prova de que os olhos de Paulo eram doentes, conforme a especulação teológica, talvez com a doença oriental, oftalmia, e de que o povo estava pronto a dar-lhe os próprios olhos para colocá-los no lugar dos seus olhos doentes. Não há dúvida de que a expressão dos Gálatas era simplesmente de carinho e amor para com o ministério fiel de Paulo. Na reunião de despedida de nossa cruzada, durante a qual mais de 100 surdos mudos e mais de 90 pessoas completamente cegas foram curadas, um dos pastores nos disse em seu discurso de adeus: Reverendo Osborne, nosso povo ama, eles estão louvando a Deus por sua vinda aqui. Querem que saiba que cortariam o braço direito e o daria a você, se fosse possível. Essa expressão de devoção, com certeza, não era prova de que eu tinha um câncer no braço direito. Veja que a especulação teológica sobre o espinho na carne de Paulo é baseada em passagens que não dão base a tais suposições quando as lemos sem ideias preconcebidas. Se Paulo realmente era quase cego de um olho doente, se era fraco e doente no corpo, e orou 3 vezes para receber cura, mas não recebeu, porque recebeu revelações espirituais de que precisava ser mantido humilde por causa das enfermidades nos olhos e no corpo, tais alegações contrariam muitas outras verdades bíblicas que examinaremos no próximo capítulo.